Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio SBOC. Um prazer recebê-los. Doutora Angélica Nogueira, presidente eleita da SBOC, doutor Fernando Maluf, oncologista. E vamos falar agora sobre tumores ginecológicos. Eu quero dar aquele panorama, esmiuçando mesmo quais são, sintomas, causas, fatores de risco, tratamento. E eu começo perguntando, doutora Angélica, quais são os tumores ginecológicos? Tumores ginecológicos são um grupo de doença, mas de uma maneira mais resumida, são 3 grandes grupos de doença: câncer do colo do útero, câncer do corpo do útero, o endométrio e o câncer de ovário. Esses juntos correspondem a mais de 30 mil casos novos de cânceres em mulheres no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente fala de cânceres ginecológicos, tem outros menos comuns, como a doença trofoblástica gestacional, como câncer de vulva e vagina, mas a grande maioria são esses 3. Qual a situação desses tipos de câncer, doutor Fernando Maluf, no panorama geral dos cânceres? São tumores frequentes, como a doutora Angélica mencionou. Quer dizer, câncer de mama é o tumor mais frequente dos tumores femininos, apesar que câncer de mama não é só em mulheres, acontece raramente em homens, mas são tumores que vêm crescendo no mundo inteiro, incluindo no país. Alguns desses tumores são tumores mais evitáveis do que outros, né? Como, por exemplo, o câncer de colo de útero, que a gente vai comentar, mas certamente a incidência desses tumores vem aumentando. Mas, por outro lado, como a doutora Angélica mencionou, a gente vai começando agora a desenvolver tratamentos para tentar, os casos que não foram evitados ou os casos não evitáveis, tratá-los do melhor jeito possível. E quando a gente fala de aumento, também a gente tem que considerar o aumento da taxa de vida, né? Das pessoas. A população está envelhecendo e a tendência é que também se reflita no aumento no número de casos dos cânceres em geral e também dos tumores ginecológicos. Vamos começar então pelo colo do útero, do principal, né? Causa principal. O câncer de colo de útero é de fato o principal câncer ginecológico. Diferente de países de alta renda, onde o câncer do corpo do útero, como você trouxe, relacionado ao envelhecimento, à obesidade é o mais comum, em países de baixa e média renda, como o Brasil, o câncer do colo do útero segue sendo o principal câncer ginecológico. Ele tem uma causa bem estabelecida. Em virtualmente 100% dos casos, o câncer do colo do útero é um câncer que vem do vírus do papiloma humano, o HPV. Então, é uma doença passível de prevenção primária, com estratégias simples como a vacinação. Lembrando que tem vacina, né? A cobertura ainda é tímida, mas tem a vacina. Perfeito. Desculpa, vamos lá. Não, perfeito, muito bem colocado. Então, além da vacinação, o rastreio ou com HPV-DNA, uma estratégia que está sendo incorporada em 2024 pelo Ministério da Saúde, e o antigo Papa Nicolau, uma estratégia incrível de rastreio de lesões pré-malignas ou câncer em seu estágio inicial. Então, o câncer de colo de útero é uma doença passível de ser eliminada e que a gente tem que otimizar a cobertura dessas estratégias de prevenção primária e secundária. E é uma doença de desenvolvimento lento, não é isso? Por isso que, como a doutora Angélica falou, ele é evitável. Porque diferente de outros tumores que podem começar muito rapidamente, esse tumor geralmente ele se desenvolve por muito tempo. Então, idealmente, o Papa Nicolau, o exame é importante, o exame do DNA do vírus é importante. E é importante porque se a mulher perde eventualmente um ano, né, desse rastreamento, o ideal é fazer isso anual, ela ainda provavelmente vai ter tempo de diagnosticar esse tumor precocemente, porque outra vez, geralmente é um processo devagar. Mas mais importante só do que o rastreamento, do que conhecer o seu corpo, do que ir ao médico, é a questão da vacinação. Porque a gente sabe que quando a vacinação é feita numa idade onde a menina, mas também o menino, isso é importante colocar, eles não ainda iniciaram a vida sexual, que é a maior via de transmissão do vírus, a vacina tem a capacidade de reduzir o risco daquela criança, aquele menino ou daquela menina desenvolver a doença mais de 90% a 95%. Então é super importante que essa conjuntura da vacinação seja feita populacionalmente para todas as crianças, numa idade ainda antes do começo da vida sexual. E por quê? Porque se eventualmente aquele adolescente, aquela adolescente, aquele adulto homem, adulto mulher contraem o vírus
esse é um tipo de vírus, dos vários tipos de HPV dos mais perigosos, a vacina não tem a capacidade, se depois de feita, de eliminar aquele vírus que já está alojado no corpo. E a gente está falando de uma vacina que está disponível na rede pública, porque antigamente era uma vacina restrita à rede privada, não era barata, e, né, então a cobertura tinha até uma explicação por ser baixa, mas a gente tem essa vacina disponível, então não tem por que não vacinar. Fica aí o alerta de oncologistas, né, importantes para que a gente faça esse sistema de prevenção. Existem sintomas do câncer de colo do útero? A gente tem um rastreamento pelo Papa Nicolau, mas existem outros sinais e sintomas do câncer. E o que a gente falou aqui, voltando a enfatizar, o importante é a mulher ela se proteger para não chegar a ter os sintomas. Mas uma vez estabelecida a doença, vários sinais e sintomas podem acontecer. Um aumento de sangramento vaginal, por exemplo, numa mulher na pré-menopausa, sangramentos vaginais na mulher na pós-menopausa, resíduo genital, corrimentos, às vezes com mau cheiro, com cheiro fétido, e em estágios mais avançados da doença, outros sinais e sintomas, como dor na pelve, dor na bacia, dor irradiada para a perna, perda de peso, tosse, por exemplo, numa doença metastática. Mas, mais uma vez, esses são sinais de doença avançada e câncer de colo de útero é uma doença evitável. Dá para pegar. Que a gente deve usar as estratégias de vacinação, rastreio, para que isso não aconteça. Mas alterações da menstruação, corrimento vaginal, essa alteração deve ser sempre investigada e pode sim ser um câncer do colo do útero. Caso seja, tratamento. Os tratamentos, eles da doença localizada, cirúrgico ou radioterápico, quando a doença ela já é de um certo volume maior, a radio e quimioterapia, que hoje vem sendo acrescida por outras formas de tratamento que se combinam a ela, como por exemplo imunoterapia, e na doença que envolve outros órgãos do corpo, doença metastática, tratamento de químio, drogas imunoterápicas e drogas que bloqueiam que o sangue chegue no tumor levando oxigênio e alimento. Então, é uma área que avançou muito em termos de tratamento, tem outras drogas sendo desenvolvidas. Mas como a doutora Angélica falou, e eu fico muito feliz porque essa vai ser uma das bandeiras que ela vai trabalhar muito na presidência, que ela vai assumir da SBOC, é essa bandeira de que não existe tumor mais prevenível do corpo e mais facilmente prevenível do que o câncer de colo de útero. Tem vários tumores que são preveníveis, mas com uma profunda mudança no estilo de vida, profunda mudança dietética, o que não é simples, profunda mudança no padrão de vida esportiva, o que não é simples para quem não faz começar a fazer, profunda mudança em largar o tabaco, o que não é simples para quem fuma ou o álcool. Mas aqui nós estamos falando de 1 ou 2 doses de vacina. Quer dizer, é algo absolutamente simples. Lembrar que a vacina contra o HPV é uma vacina 101% segura. Então, não tem praticamente efeitos colaterais graves nenhum e se alguma coisa leve é absolutamente frequente. Então, isso é uma bandeira que a sociedade, com a doutora Angélica liderando, vai trabalhar muito duro, porque o impacto ele é muito rápido nesse sentido. E reforçando a questão da vacina, o senhor falou antes da atividade sexual, a gente pode estabelecer uma idade aí? Idealmente dos 9 a 14 né? anos. Tá. Então fica dado o recado. E taxa de cura, doutor Manuffi, é boa? Ela é alta, ela é doença alta. Precoce, ela é ao redor de mais ou menos 50% a 60% na doença que ainda não tem metástase à distância. Mas quando a metástase à distância acontece, ou seja, quando foi para outros órgãos, infelizmente quase todas as pacientes vão padecer da doença. Então a gente reforça a importância da prevenção. A gente sempre chegar à prevenção, não é isso? Vamos passar então para o outro tipo de tumor do endométrio. Eu queria que a senhora falasse sobre esse tipo, doutora Angélica. Então, o câncer de endométrio, então, é o câncer do corpo do útero. E aqui é uma doença totalmente distinta. Então, como já dito, é o câncer ginecológico mais comum em países de alta renda. Ele está relacionado a 2 principais fatores de risco, que são um problema bom, o envelhecimento populacional,
que também nós brasileiras enfrentamos, e outro problema que é uma epidemia mundial, que é a epidemia da obesidade. Então, mais de 50% de nós, mulheres brasileiras, estamos com sobrepeso, adultas. Então, e 20% estamos obesas. Então, essa alta taxa de obesidade, ela está relacionada a fatores inflamatórios, mas também a uma conversão periférica de hormonal que aumenta o estímulo desse corpo do útero, do endométrio, a se desenvolver com esse estímulo hormonal que vem da obesidade. Uma conversão periférica de hormônio que acontece na cintura abdominal. E com isso, aumenta o risco de câncer do corpo do útero. É fator de risco. É um fator importante. Idade e obesidade são os dois principais fatores de risco. Idade não modificável e obesidade é um fator de risco modificável para câncer de endométrio. E para pacientes com doença inicial, por exemplo, perder peso diminui a chance de recidiva por causa dessa questão hormonal. Então, uma doença que os sinais e sintomas são mais fáceis de identificar, geralmente acontece numa mulher após a menopausa, e sangramentos vaginais na pós-menopausa devem sempre ser valorizados e podem ser um câncer do corpo do útero. Tem alguma relação com a endometriose? Para câncer de endométrio, para câncer de ovário, sim. Os fatores de risco para câncer de ovário entram também a idade, entra a obesidade, entra o que leva à obesidade, como dieta, sedentarismo, e endometriose é um fator de risco quando ela é grave, não endometrioses leves, para alguns tipos, não todos, de câncer de ovário. E tem um fator que é o genético, que responde a mais ou menos 10, 15% dos tumores ovarianos, genes que normalmente protegem o corpo, e quando eles estão alterados e vêm de pai ou de mãe, eles acabam propiciando que alguma coisa apareça. Em menos proporção, isso também do câncer de endométrio, tem alguns fatores relacionados à genética. E em relação ao câncer do endométrio, como é que é o rastreamento? A prevenção, fator de risco evitar, né? Mas existe um rastreamento? Não há um rastreio. Então, a recomendação de realização periódica de ultrassom transvaginal no exame periódico de saúde, ela não tem fundamento. Então, em bases individuais, o ginecologista pode discutir com a sua paciente uma estratégia porque essa paciente tem um maior risco. Mas em base populacional, não há evidência de que a realização regular do ultrassom transvaginal identifique o câncer de endométrio precocemente. O que precisa é de uma conscientização populacional, e é muito pouco falado sobre o câncer do corpo do útero, é que a mulher que tem sangramento fora desse período, que sangramentos vaginais irregulares em qualquer idade devem ser valorizados, e que todo sangramento na pós-menopausa. Então a gente vê muito, né, Fernanda, a paciente chega no consultório idosa e fala: doutora, voltei a menstruar. Então, a simples mensagem clara de que sangramentos vaginais irregulares precisam ser investigados é suficiente para a detecção precoce da maioria dos cânceres de endométrio. Então, é uma doença que, diferente dos outros cânceres, e por o útero ser ele, ao sangrar, isso exterioriza, é fácil o diagnóstico precoce em mulheres com letramento em saúde básico, elas vão ter uma busca de ajuda. Mas como é que se detecta? Como é que é a detecção se confirma o diagnóstico? Depois do sangramento, que é o sintoma mais comum, se faz exames de imagem e faz uma biópsia, geralmente feita por uma esteroscopia, que é como se fosse uma endoscopia. Certo. Por dentro do útero, se tira uma amostragem do tecido, confirma o diagnóstico e aí prepara-se o tratamento. Uma doença geralmente é localizada, raramente a doença vai para outros órgãos, particularmente ao diagnóstico. Aí se institui o tratamento cirúrgico, que é o primeiro tratamento que é feito. Como a doutora Angélica mencionou, é um tumor que é bastante curável para a maioria das mulheres. E aí retira o endométrio, retira o útero todo, faz a esterectomia? É a retirada total do útero, a cirurgia de preservação, a abordagem de preservação uterina, ela só pode ser considerada quando a doença é muito inicial em mulheres desejosas de preservação de fertilidade. Existem estratégias de bloqueio hormonal em casos de exceção, doença muito inicial e pacientes na pré-menopausa, que são a minoria nesse contexto. São a minoria de doença. Mas no caso da paciente que ainda não está na menopausa, preserva-se
os ovários são preservados? Sim, se a paciente tem o intuito de preservação de fertilidade e é uma doença muito inicial, essa estratégia preserva tanto o útero quanto os ovários, e após a constituição da prole, imediatamente é recomendado a retirada, a realização do tratamento curativo, que é cirúrgico. Cirúrgico, e depois faz algum outro tratamento complementar? Pode? Essa indicação de tratamento complementar, ela vai depender do estadiamento. Então, de uma maneira geral, quando a doença é muito inicial, o tratamento é cirúrgico. Quando a doença é um pouco mais avançada, tem, por exemplo, o comprometimento de linfonodos, que são ínguas fora do útero, essa paciente vai precisar de quimioterapia, muitas vezes de radioterapia combinada. E um terceiro cenário é a paciente com doença já avançada ao diagnóstico. Essa paciente muitas vezes não vai ter um controle local da doença, com a cirurgia nem rádio, e vai precisar de um tratamento medicamentoso que cubra a doença como um todo, que a gente chama de tratamento medicamentoso sistêmico. Então vamos agora para o câncer dos ovários. Você já falou de um fator de risco, né, que é a endometriose. Quais mais a gente pode citar? Eu acho que esses são o envelhecimento, também, a questão da idade. Tem tumores de ovário que aparecem em pessoas jovens, mas não são os tipos mais comuns. A questão da obesidade, do sedentarismo, dietas, endometriose, e também a parte genética, que responde a mais ou menos 10-15% de todos os casos de câncer de ovário, e por isso que pesquisar se aquela mulher com câncer de ovário tem uma genética é muito importante, não só para ela, porque isso pode direcionar um tratamento mais personalizado, mas também como aconselhamento familiar. E lembrar que, diferente do câncer de endométrio, o câncer de ovário também não tem rastreamento, porém, ele é um câncer que é diagnosticado em 80% das vezes muito avançado. Então, endométrio, ele é um tumor geralmente diagnosticado precoce por esse sangramento. Tá. O ovário, os sintomas são muito inespecíficos, não facilmente reconhecíveis, se confundem com outras doenças. Então, as mulheres diagnosticadas com esse câncer, em 80% a doença já andou para frente. E ela anda para frente dentro do peritônio, que é como se fosse uma camada bem fininha que reveste todos os órgãos abdominopélvicos. Entendi. Existe alguma relação dos ovários policísticos com o câncer de ovário? Não. Porque eu já ouvi, né? Aquelas coisas que a gente ouve. Tem ovário policístico? O risco de câncer de ovário é grande. Não é um risco significativamente aumentado. Então, já a endometriose, principalmente, como já dito pelo Fernando, a endometriose profunda invasiva, ela está relacionada com os cânceres, principalmente são dois subtipos, células claras e endometrioide do ovário. Vamos explicar então o que acontece no câncer de ovário, o que acontece com os ovários, para só se detectar 80%, né? É preocupante isso. Esse é o tumor mais perigoso feminino, né? E vários estudos foram feitos mostrando que exames de sangue e ultrassom não conseguiram encontrar doença precoce. E hoje o que existe são testes muito interessantes, através de colheita de exames de sangue, tentando encontrar rastros muito sensíveis de um tumor que está alojado lá 2, 3, 5 anos antes, que ainda não se manifestou. Esses exames, através de uma técnica chamada biópsia líquida, eles vêm sendo estudados, tem várias utilidades, uma delas, outra vez, é antecipar o diagnóstico de vários tumores graves, não rastreáveis, anos antes. Eles não estão prontos ainda, mas certamente eles vão mudar a realidade de tumores de ovário, tumores de fígado, tumores de esôfago, que são tumores que, infelizmente, a gente encontra na maioria das vezes já muito avançado. Portanto, é uma doença bastante traiçoeira, ela muitas vezes começa na trompa, nem no ovário, mas ela rapidamente se alastra pela cavidade abdominal e também pela cavidade pélvica. Tem, né, como prevenir aí, né, você já fica... Mas uma informação muito importante que a gente trouxe aqui é que essa doença tem um peso hereditário, um percentual hereditário muito relevante. E esse conhecimento, então, é recomendado que toda paciente com câncer de ovário, essa paciente adulta com câncer de ovário que a gente chama epitelial, que ela seja submetida à testagem. Porque essa identificação não só define o tratamento dessa paciente, mas também possibilita a gente colocar numa situação de um rastreio especial aqueles parentes que são mutados.
E aqui, apesar da evidência ser frágil, a gente sim lança mão de ultrassom transvaginal, de CA-125, e mais importante, aí com eficácia mais evidente, aquela paciente que constitui sua prole é indicada a cirurgia redutora de risco. Essa paciente, na maioria das vezes, ela está em risco aumentado não só do câncer de ovário, mas também do câncer de mama, e a retirada de trompa e ovários não só reduz o risco de câncer de ovário, mas também de câncer de mama. Então, identificar as pessoas em risco é a estratégia mais eficiente para o controle de câncer de ovário, essa doença que é tão difícil de diagnóstico precoce. O tratamento também é sempre cirúrgico? Ele é cirúrgico, mas ele é uma parte diferente, por exemplo, do câncer de endométrio, que às vezes é só cirurgia e pronto. Aqui raramente é só cirurgia. Geralmente a cirurgia é uma parte do tratamento, mas você tem depois remédios quimioterápicos, bloqueadores dos vasos sanguíneos outra vez, para evitar que o tumor tenha acesso ao oxigênio e alimento, e também drogas que evitam que o tumor se reconstitua depois do ataque, chamados inibidores da PARP. Então hoje o arsenal de medicamentos vem aumentando e claramente, não para todas as pacientes, mas para grupos específicos baseados em nuances moleculares, a curabilidade melhorou muito. Tá? A gente tem uma curabilidade na doença avançada de menos do que 10% a 20%. Hoje, para alguns tipos moleculares, essa curabilidade triplicou do que era no passado, portanto, um enorme avanço. Mas outra vez, eu acho que uma grande missão é tentar outra vez encontrar essa doença antes de que ela tenha uma manifestação já muito avançada. E aí, assim, a gente sempre ouviu falar, vai uma vez por ano no médico, né, no ginecologista, no obstetra, enfim, para fazer todos os exames. Ultrassom, para fazer o preventivo. Tá bom assim, uma vez por ano? Ou alguns grupos têm que se reduzir esse tempo? Bom, então, como estratégia de prevenção. Como uma estratégia global, então, a gente trouxe do ponto de vista de tumores femininos, então está recomendado a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, e a realização do exame a gente trouxe do preventivo Papa Nicolau, e agora chegando também essa novidade, já tinha no sistema privado e agora no sistema público, a técnica de rastreio do HPV pela busca do DNA do vírus. E uma vez detectado, essa paciente entra num rastreio mais intensivo. E se ela não tem o HPV-DNA, essa paciente pode ser rastreada a cada 5 anos. Então, ao contrário, aumentando os intervalos numa população de mais baixo risco. Certo. E em relação ao câncer de endométrio, como a gente disse, de ovário, na população chamada risco habitual, que é essa população que não tem, por exemplo, uma mutação genética predisponente, não tem indicação de rastreio. Claro que se a paciente, em base individual com seu médico, definir fazer seu ultrassom transvaginal anual, só não há evidência suficiente para provar que isso vai ter impacto em redução de incidência de doença, de mortalidade de doença, ok? Então, o que há evidência em câncer ginecológico é o rastreio do câncer do colo do útero. E em relação ao câncer do ovário, altamente recomendado que as pacientes com mutações ou variantes patogênicas predisponentes à doença que tenham um segmento rigoroso com o geneticista ou com o oncologista. Tá, então tá dado o recado aí para todo mundo ficar atento, prevenção. Nós temos hoje muito arsenal de prevenção, então vamos utilizar e principalmente utilizar essas informações que os senhores compartilharam aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, doutora Angélica, doutor Fernando Maluf, mais uma vez pela presença e por dividirem o conhecimento dos senhores com todos nós. Eu agradeço a oportunidade, foi ótimo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por receber o CIP, muito obrigado. Nós é que agradecemos e até a próxima. Até a próxima.